Mateus 22, os últimos versículos, o último vídeo, né? Se vocês ouvirem algum barulho aí, é que está sendo feito arrumação aqui no beiral da casa, no telhado. O rapaz está trabalhando hoje domingo, né? Primeiro dia da semana, e está trabalhando ali, ok? Então, vai haver algum barulho, provavelmente de serra, ou de madeira, serrando, ou pregando, ok? Mas vamos lá, é rapidinho o vídeo aqui. São, deixa eu ver, do 41 ao 46. Mateus 22, versículo 41. Acompanhe com sua Bíblia se quiseres. E estando reunido os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe: de Davi. Olha só. Disse-lhes ele: Como é então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao seu Senhor: Assenta-se à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. E Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? Já descartou essa hipótese de Jesus ser filho de Davi. Ele é da linhagem de Davi, mas não é filho, né? Ok? Então, ele estava perguntando quem é o pai, né? Para ver se ele sabe quem é Deus. E ninguém podia responder. Ninguém podia responder-lhe uma pergunta, ou melhor, uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Então, eles já receberam ali a certeza, né? Tiveram a certeza de que não era filho de Davi. Então, já não perguntaram mais. Tiveram já, acredito que a certeza de que o pai seria Deus, né? E não teria outro intermediário, ok? Então, esses são os últimos versículos de Mateus 22, um capítulo maravilhoso do Evangelho, né? Do Novo Testamento. Leia a Bíblia, ok? Tenha somente o Espírito Santo que está dentro de você, você é a igreja, tenha isso, né? Você é a igreja, o Espírito Santo está dentro do teu coração, não há outro lugar, não acredite em ninguém que diga que Deus está em qualquer outro lugar do mundo que não dentro de você, dentro do teu coração. O Espírito Santo está contigo. Nós somos a igreja, eclésia, tirados para fora. Jesus tirou para fora e todos que ele tirou para fora o seguiram, ok? E o seguem até hoje. Aqueles que estão vivos, aqueles que estão em espírito, já que já foram, né? Já foram embora. São poucos, ok? Que realmente seguem o verdadeiro, o legítimo evangelho. São poucos. Muitos serão chamados e poucos escolhidos. Muitos são chamados, mas eles ficam no devaneio da religião, que nada tem a ver com Deus, ok? O sistema religioso nada tem a ver com Deus. Aprendam isso. O sistema religioso de hoje, o sistema religioso, ele é maçônico, totalmente. Uma coisa vocês têm que entender. Não existe pastor, não existe apóstolo, não existe nos dias de hoje nada disso. O único pastor é Jesus, é Cristo. O único bom pastor, haverá um único pastor e um único rebanho. A partir do momento que vocês entendem isso, um único pastor e um único rebanho, vocês vão ter o quê? O guia de vocês está dentro de você. É o Espírito Santo de Deus. Ele vai te guiar. De que maneira? De que maneira ele vai te guiar? Entra no teu quarto e em secreto, né? Não sou eu que estou falando isso. É Jesus que falou isso. Cristo. Entra no teu quarto e em secreto conversa com o teu pai, o pai, né? O único pai que está nos céus e dentro de você, com o Espírito Santo, e em secreto fala com ele, ok? E leia a palavra, as escrituras, os ensinamentos. Aqui você vai ser guiado. Fazendo isso, você vai ser guiado pelo Espírito Santo.
Você não vai errar nunca. Se vai ter pecado? Terá. Nós somos pecadores, nós temos a essência de Adão, né? Mas nós devemos procurar a essência de Jesus, de Cristo. Ele veio ao mundo para isso, para mostrar que é possível ser uma pessoa correta e não ter heresias, ok? Ele veio explicar que o templo estava errado, o templo não era para ter existido, mas a partir do momento que ele foi crucificado, que o véu rasgou, a partir dali você esquece templo. A partir daquele momento ali, esquece templo. O templo é você. Ele falou, eu vou partir, mas deixarei o meu espírito com vocês. Estará o tempo todo com vocês. Então você não pode mais voltar às velhas práticas, como ele mesmo fala. Né? Voltar às velhas práticas de templocentrismo. Ok? Dízimo não existe. Já falei em outros vídeos. O dízimo era dado pelas tribos, 11 tribos, que eram os filhos de Abraão, a uma única tribo, que era os levitas, que cuidavam e abrigavam a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é envolvida por peles de animais que representam a nossa pele. O que aconteceu? Davi queria criar um templo para Deus. Deus enviou o profeta Natã e falou para Davi, Deus não quer que você construa templo nenhum. Eu sou Deus e eu vou construir para você um templo. Virá da tua linhagem. E será um templo perpétuo. Esse templo perpétuo é Jesus. Acontece que Salomão, quando veio, né, da linhagem dele, tomou para si a incumbência de fazer um templo. Ó, barulho. E começou a fazer o templo, e esse templo não durou, não é perpétuo. Ele foi destruído. E esse templo deveria ser Jesus, e é Jesus, ok? A partir do momento que você entende que o templo é Cristo, quando ele fala, derrubem esse templo e eu reerguerei em 3 dias. E os escribas e fariseus falam, nós demoramos 45 anos para construir e você vai derrubar e construir de volta em 3 dias? Não entenderam nada, né? Eles estavam falando da sua ressurreição, né? Da sua crucificação e ressurreição, e também do templo que não era para ser aquele. O templo era ele. Ele falou, os construtores rejeitaram a pedra de esquina, que era ele. Então, era para esperar o Cristo, era para esperar Jesus. Mas não esperaram. Criaram um templo físico, assim como o bezerro de ouro, né? Que foram para o deserto e não creram em Moisés e na providência de Deus. Não esperaram e fizeram um bezerro de ouro. A mesma coisa é o templo. Né? O templo não era para existir. O templo é Cristo. Era para esperar Cristo. Era para continuar com o tabernáculo. Continuar com a Arca da Aliança. Até a segunda ordem. Mas Davi não entendeu. Mesmo assim, ele não fez o templo. Esperou da linhagem dele, mas ele imaginou que seria um filho dele. Quando, na verdade, era outro bem depois, né? Cristo veio bem depois. Da linhagem de Davi. Então, esse é o erro do templo. Erro milenar. E que a gente sofre até hoje com isso. Então, em pleno século XXI, eles querem cobrar dízimo. E se você não der, eles falam que estão roubando de Deus. Isso é uma heresia tamanha. Uma heresia sem precedentes. É uma heresia que não se pode cultuar, ok? Então, eu vou ficando por aqui. Logo eu volto com Mateus 23, os primeiros 10 versículos no primeiro vídeo, ok? Eu vou aos pouquinhos falando assim, do despertar, né? A gente precisa despertar, conhecer a verdade vos libertará. Então, a verdade precisa libertar. Essa é a verdade e que está escrito, né? Nós temos que se basear pelo que está escrito. Então você deve seguir o Espírito Santo e não a outro cara que se autodenomina pastor, cristão, evangélico, se autodenomina papa, padre, bispo, né? Isso não existe. A Igreja de Cristo, ela não tem hierarquia. Cristo lavou os pés dos apóstolos para explicar isso. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então nós devemos ser da mesma forma, servir e não ser servido, ok? E dessa maneira não há hierarquia. Por isso que você não pode sustentar um templo de pedra, pois lá, logicamente, vai haver aluguel, vai haver água, vai haver luz para pagar. E não é para fazer isso.
Esse dinheiro se usa para comprar alimentos para quem está necessitando. Comida. Ok? Vou ficando por aqui então. E logo eu volto com Mateus 23. Fiquem com Deus.